Covaxin. Senadores pedem ao STF que abra inquérito sobre suposta prevaricação de Bolsonaro. Notícia crime é baseada no depoimento dos irmãos Miranda, que dizem ter informado Bolsonaro sobre suspeitas. Presidente nega. Ministra Rosa Weber será relatora do pedido. Os senadores Randolph Rodrigues, Rede Amapá, Jorge Cajuru, Podemos Goiás, e Fabiano Contarato, Rede Espírito Santo, apresentaram nesta segunda-feira, 28, ao Supremo Tribunal Federal, STF, uma notícia-crime na qual pediram a investigação do presidente Jair Bolsonaro por suposto crime de prevaricação. A relatora do caso será a ministra Rosa Weber. Com base nos depoimentos dos irmãos Luiz Miranda e Luiz Ricardo Miranda à CPI da Covid, na semana passada, parlamentares já haviam dito que acionariam o STF. Cabe ao Supremo decidir se pede à Procuradoria-Geral da República, PGR, para abrir uma investigação formal sobre o caso. Veja detalhes abaixo. De acordo com o Código Penal, prevaricar consiste em retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O delito é listado entre os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. A CPI, os irmãos Miranda relataram ter informado a Bolsonaro pressões sofridas pela liberação vacina indiana Covaxin. As negociações foram travadas após o servidor Luiz Ricardo constatar indícios de irregularidades nos documentos, como um pagamento antecipado de $45 milhões a uma empresa que não constava no contrato. Segundo Luiz Miranda, ao ouvir o relato sobre as suspeitas, Bolsonaro atribuiu as irregularidades ao líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, PP Paraná. O presidente também teria dito que iria acionar a Polícia Federal para investigar o caso. Barros nega ter cometido irregularidade. Na semana passada, antes do depoimento dos irmãos Miranda, Bolsonaro disse não ter sido avisado sobre as suspeitas envolvendo a Covaxin. Senadores governistas, contudo, dizem que o presidente acionou Eduardo Pazuello, então ministro da Saúde, para informar essas suspeitas. Veja detalhes no vídeo abaixo. Ao justificar a notícia-crime, Randolph afirmou que, após o depoimento dos irmãos Miranda, é possível entender que Bolsonaro teve conhecimento de que poderia haver um esquema criminoso envolvendo a busca pela vacina indiana Covaxin, e que o presidente tinha conhecimento de quem estava envolvido no suposto esquema criminoso, inclusive da figura do seu aparente e suposto mentor e arquiteto. Como agente político da maior envergadura, o presidente não pode guardar para si informação tão relevante, a ponto de apurar indícios de corrupção, que remontam à cifra bilionária no bojo de uma pandemia com consequências sanitárias e socioeconômicas tão graves. Tinha ele o dever inafastável de oferecer os indícios de que dispunha autoridade competente para as apurações mais detalhadas, afirmou o senador. Na ação, Randolph destacou ainda que há suspeitas de irregularidades na aquisição da Covaxin, como de superfaturamento, e a intermediação da compra por meio de uma empresa investigada. Na ação, Randolph também solicitou que o Supremo intime Jair Bolsonaro, para que responda em até 48 horas se foi comunicado das denúncias, se apontou Ricardo Barros como provável responsável do ilícito, e se momento adotou medidas para a apuração dos fatos. O senador pediu ainda que a Corte intime a Polícia Federal para que informe, também em 48 horas, se houve abertura de inquérito, para apurar as denúncias sobre a aquisição da vacina Covaxin. No sábado, o vice-presidente da CPI, senador Randolph Rodrigues, afirmou que a ação seria encaminhada à Procuradoria-Geral da República. No entanto, Rodrigues decidiu acionar diretamente o Supremo por avaliar que há uma afinidade entre o Procurador-Geral, Augusto Aras, e o Presidente da República, conforme mostrou o blog do jornalista Gerson Camarote. A notícia-crime é um instrumento usado para alertar uma autoridade sobre a ocorrência de um ato ilícito. Se a CPI fizer o registro, e a PGR verificar que há indícios, caberá à Procuradoria pedir autorização do STF para abrir um inquérito. Ao fim dessa eventual investigação, a PGR pode decidir oferecer uma denúncia contra Bolsonaro. Se o presidente ainda estiver no cargo, o envio da acusação ao Supremo requer autorização de 2/3 dos membros da Câmara, 342 votos.
Se o inquérito for aberto, a PGR elaborar uma acusação, a Câmara autorizar o envio ao Supremo Tribunal Federal, e os ministros receberem a denúncia, o presidente se torna réu, e, segundo a Constituição, fica suspenso de suas funções. O artigo 86 da Constituição define que o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.